abençoa a tua serva, Deus, a irmã Rose. Pai, que neste momento, Deus querido, que o Senhor possa ungí-la, ó Deus, mais uma vez, que o Espírito do Senhor, Pai, possa, Deus, falar através da vida dela, Pai, que a tua igreja seja edificada e abençoada para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. É com muito temor, né, que eu subo nesse altar, mas é também com muita confiança e com muita liberdade, porque estamos na casa do nosso Pai e somos uma família. E a palavra do Senhor diz que onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Então nós somos livres na presença do Senhor, nós somos livres para juntos cultuarmos ao nosso Deus nesta noite. Para quem não me conhece, meu nome é Roselene Antunes, eu sou casada há 18 anos com Alisson. Desde a minha adolescência, o Senhor me atraiu à sua presença. O Senhor me atraiu a buscar o conhecimento da sua palavra. Porque quando o Senhor, Ele nos convida, quando o Senhor, Ele nos chama, Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E nós precisamos descobrir qual é esse propósito. Porque quando nós sabemos qual é o nosso chamado, quando nós sabemos qual é o nosso ministério na casa do Senhor, nós fazemos com ousadia, nós fazemos com intrepidez, porque nós sabemos que é o Senhor que nos chamou para fazer tal obra. Amém. E para mim é um motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja nesta noite, comemorando o aniversário do pastor Nivaldo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Mas vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Pai querido, muito obrigado pela sua palavra. Aleluia. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui está a tua igreja. O Senhor conhece o coração de cada um presente aqui neste lugar. Já adoramos o Senhor, já sentimos a tua presença. O Senhor se faz presente neste lugar. Te louvamos porque tu és a água viva, Pai, que nos mantém vivos, que nos dá vida e vida em abundância. Pai querido, continua ministrando aos nossos corações. Usa-me, Deus, como instrumento do Senhor nesta noite para ministrar a tua palavra.
E que não sejamos, Deus, ouvintes esquecediços, mas que sejamos cumpridores da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de João 15, ela nos convida a frutificarmos no Senhor. O Senhor, Ele nos convida a sermos seus discípulos. Nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras sobre o que é ser um discípulo. Se nós somos um discípulo de Jesus, porque Jesus, Ele convida a mim e a você. Jesus, Ele nos convida, a cada um de nós, a sermos seus discípulos. E o discípulo é aquele que conhece as obras do seu mestre e as obedece. E João 15 fala exatamente disso. Vocês serão meus discípulos se vocês fizerdes o que eu vos mando. E como que nós vamos saber o que o Senhor nos manda fazer? Se nós conhecermos a sua palavra. O Senhor, Ele deixou revelado através da sua palavra os caminhos que Ele quer que nós sigamos, os caminhos que Ele quer que nós tomemos. Só que para nós sabermos, precisamos estudar essa palavra. A palavra do Senhor fala: acima do ouro e da prata, buscai o conhecimento de Deus. Mas muitas das vezes nós invertemos essa palavra. Nós buscamos em primeiro lugar o ouro e a prata, e se der, nós buscamos o conhecimento de Deus. E aí nós passamos por essa vida e não experimentamos a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Porque a vida que Jesus conquistou para nós no Calvário é uma vida abundante. Nós precisamos entender o que é essa vida abundante. Não é simplesmente uma vida, mais ou menos. É uma vida abundância. Jesus, Ele falou assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância é não faltar nada. E Jesus, Ele cuida de mim e de você, corpo, alma e espírito. Jesus, Ele não quer só o nosso coração. Jesus, Ele não quer só o nosso corpo. O nosso espírito já é dele, porque o nosso espírito é eterno, é o sopro de vida que Ele soprou, que veio dele e volta para Ele. Mas Jesus, Ele nos quer corpo, alma e espírito. Ele é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para adorarmos esse Deus em espírito e em verdade, precisamos conhecê-lo. E como conhecer esse Deus? Através da sua palavra. Ele se revela a nós através da sua palavra. Em um dos discursos ali de Jesus, alguém se levantou e disse assim para ele: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentou. Jesus respondeu assim: eu digo que mais bem-aventurados é aquele que ouve a palavra de meu Pai e as obedece. Amém. Então, nós podemos ser mais bem-aventurados, mais felizes do que Maria foi. Maria, ela foi uma bem-aventurada, Maria, ela foi uma feliz, mas o próprio Jesus diz que mais feliz que ela é aquele que ouve as palavras do Pai e as guarda. Vós sereis meus discípulos se ouvirdes as minhas palavras e se a obedecer. Então eu quero falar, é o que nós estamos estudando aqui nas quartas-feiras, sobre 4 características de um discípulo. Porque nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus. Então eu quero falar sobre 4 características de um discípulo. A primeira característica de um discípulo é a obediência. Jesus, ele foi um exemplo para nós em todo o tempo. E Jesus, ele foi obediente. E obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, morte de cruz. Se nós formos estudar o que é uma morte de cruz, era uma das mortes mais terríveis que existia naquela época. As pessoas não morriam no mesmo dia. Tinha pessoas que demoravam mais de um dia para poder morrer ali agonizando naquela cruz. E Jesus, ele morreu essa morte para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância.
Mas para termos essa vida e essa vida em abundância que Jesus tem para mim e para você, precisamos ser obedientes. Obedientes a quê? Obedientes a quem? Obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes aos nossos líderes. Porque nós vamos ver que a segunda característica de um discípulo é a submissão. Sem submissão, não tem autoridade. Nós precisamos estar sujeitos a uma autoridade, sujeitos a alguém maior que nós, para que nós possamos ter autoridade. E a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Então Deus é a nossa autoridade máxima. Deus deixou os líderes para que nós vamos em nome deles, para que nós tenhamos autoridade. Quando os discípulos iam, eles iam em nome de quem? Em nome de Jesus. Quando nós vamos fazer algo que nós vamos em nome de alguém, nós temos autoridade para fazer. Ah, mas você está fazendo isso em nome de quem? Estou fazendo no nome de fulano. Né? Quando reconhecemos essa autoridade. Então, a segunda característica de um discípulo é a submissão. Jesus, ele nos ensina a sermos submissos. E não é sermos submissos reclamando, murmurando, é sermos submissos com alegria. Nós precisamos aprender a estar alegres, precisamos aprender a estar contentes em todas as situações. Estar contente é um aprendizado. E aprendizado exige esforço, aprendizado exige renúncia, porque muitas vezes nós não queremos nos submeter à autoridade. E, em primeiro lugar, precisamos submeter à autoridade divina, à autoridade de Deus, à autoridade de Jesus, à autoridade da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Quando os discípulos foram ali expulsar aqueles demônios e que eles não puderam expulsar, eles falaram: Jesus, mas nós expulsamos no seu nome. E Jesus falou que faltava a eles autoridade para que aqueles espíritos saíssem. Então nós precisamos aprender que a autoridade, ela vem através da submissão. Precisamos ser submissos. A terceira característica de um discípulo é o amor. O texto de João 15 aqui fala sobre o amor, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. A palavra do Senhor diz que o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo se nós amarmos uns aos outros. É através do nosso trato, através do nosso relacionamento que o mundo vai ver. É que nós vamos revelar Cristo em nós através do nosso amor. E em primeiro lugar, precisamos amar a Deus. Em segundo lugar, amar a nós mesmos. E em terceiro lugar, amar o nosso próximo. Precisamos entender o sentido desse amor. Um dia de manhã, eu orando, o Espírito Santo ministrou ao meu coração: escreva sobre a tríade do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a ti mesmo e amar o seu próximo. E dessa oração nasceu um livro. Eu escrevi um livro, A Tríade do Amor, fala sobre isso: amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o nosso próximo. Porque se eu amo a Deus, eu consigo sentir o seu amor. Eu só consigo amar a Deus se eu sentir o seu amor por mim. E eu só consigo amar a mim mesmo se eu me sentir amada por Deus. E eu só consigo amar o meu próximo se eu amar a Deus, se eu me sentir amada por Deus. Se eu me amar a mim mesmo, eu consigo externar esse amor ao meu próximo. Porque não tem como eu amar o meu próximo se eu não amo a mim mesmo. E não tem como eu amar nem ao meu próximo e nem a mim se eu não conheço a Deus e se eu não amo a Deus, porque Deus é amor. Deus, ele é a manifestação do próprio amor, do verdadeiro amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E a palavra de Deus diz assim: se você diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, você se faz mentiroso. Porque como que você ama a Deus a quem você não vê e não ama o seu próximo a quem você vê? Então nós estamos vivendo em um mundo onde o amor tem se esfriado, onde as pessoas têm se voltado para si mesmo e não têm demonstrado esse amor. E nós precisamos
aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, a amar a nós mesmos e a amar o nosso próximo. Vamos aprender, né, buscar do Senhor este verdadeiro amor. E se nós lermos 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13 fala sobre, né, a excelência do amor, a excelência da caridade. O amor, ele é paciente, ele é bondoso, ele não busca os próprios interesses, ele tudo suporta, ele tudo ajuda. Isso é o verdadeiro amor. E muitas das vezes nós nos pegamos a esse amor que o mundo ensina, esse amor romântico. Não é desse amor que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala de um amor de renúncia, que foi o amor que Deus nos amou. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou flores, que deu presentes, que bateu palmas, que aplaudiu. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o amor, ele é sacrificial. O amor, ele dá o que você tem de melhor. Deus deu para nós o que ele tinha de melhor, o seu único filho, para que através do seu único filho nós fôssemos novamente resgatados a ele. Através de Jesus, a Bíblia diz que em Adão todos morremos, mas em Cristo todos vivemos. E em Cristo nós podemos ter esse novo acesso a Deus. A Bíblia diz que quando Jesus morreu e quando ele ressuscitou, o véu foi rasgado de alto a baixo. E isso significa que hoje eu e você temos livre acesso ao Pai, em nome de Jesus. Jesus, ele é o nosso intercessor. Aleluia. Jesus, ele é aquele que intercede entre mim e o Pai, né? Jesus é aquele que, quando nós oramos, quando nós estudamos a teologia, nós aprendemos que quando Deus, ele olha para nós, ele não nos vê, ele nos vê através do sangue de Jesus. Porque se Deus fosse ver a mim e a você, ele nos consumiria. Mas quando ele olha para nós, quando ele olha para o nosso pecado, quando ele olha para as nossas faltas, ele vê o sangue de Jesus nos cobrindo e nos purificando e nos comprando, e ele nos dá mais uma chance. Então, em Cristo, nós somos perdoados. Em Cristo, nós somos resgatados. Ontem, ouvindo a pastora Ana, ela falou algo muito interessante. Ela falou que quando Jesus ali, eu nunca tinha olhado por esse lado, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, que quando Jesus, ele derramou ali o seu sangue, ele derramou a última gota de sangue que ele tinha para a remissão dos nossos pecados, e saiu água. Porque o sangue nos purifica de todo o pecado e a água mantém essa vida. Então, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado, mas os irmãos cantaram aqui, essa água que Jesus dá, ela é uma água que nos dá vida. Jesus, ele disse, né, que ele é o pão da vida. Quando ali com a mulher samaritana, ele falou assim: olha, se você soubesse quem fala com você, você pediria água para beber. E a mulher olhou para ele, ela não sabia, ela não tinha o Espírito Santo. Ela falou: mas você nem tem com que tirar água, o poço é fundo, eu tenho com que tirar água. E aí Jesus falou: a água que eu te der, você nunca mais terá sede. E aí ela falou: então me dá dessa água. E ela bebeu dessa água. E nós podemos beber dessa água. Então, a água que saiu ali junto com o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e aquela água mantém essa vida, que a remissão dos pecados é trazida para nós. Jesus, ele é a água, né, ali que jorrou da pedra quando Moisés tocou. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e a sua palavra é considerada como a água que nos limpa, que nos lava. Nós precisamos buscar o conhecimento da palavra de Deus e obedecer. E a quarta característica de um discípulo é a oração. Sem oração não tem comunhão, sem oração eu não ouço Deus, sem oração não tem intimidade.
Então nós podemos ver que essas 4 características estavam em Jesus. Jesus, ele era obediente, ele era submisso, ele amou, ele era amoroso e ele orava. Jesus, ele se retirava para orar com seus discípulos. Jesus, ele orava em todo o tempo. A palavra do Senhor, ela nos instrui a orar sem cessar. Amém. Quando os discípulos chegou para Jesus e falou: Jesus, nos ensina a orar. Como que Jesus nos ensinou a orar? Dobra os seus joelhos e ora 1 hora, ora 2 horas, ora 3 horas, fica de pé. Jesus, ele deu uma instrução em que posição fazer isso? Não, ele falou assim: quando orardes, entra para o seu quarto, fecha a porta e ali, em secreto, fala com seu pai que tudo vê, e ele vai te ouvir e ele vai te responder. Quando Jesus, ele dá essa resposta, os discípulos, eles estavam em dúvidas, porque os fariseus, eles oravam nas praças públicas, em voz alta, clamando. E eles ficavam na dúvida, porque eles não viam Jesus fazer isso. Toda vez que Jesus ia orar, ele se retirava. Quando Jesus ia para o monte orar com os discípulos não davam conta de orar com Jesus, porque talvez Jesus se retirava, ficava falando ali em silêncio com o Pai. Era só a intimidade, que ele sabia que quando nós pensamos ou respiramos, o Senhor já conhece. E os discípulos dormiam, e ele falava: mas vocês não podem vigiar comigo por nenhum momento. Então Jesus, quando ele dá essa instrução, entra para o seu quarto, ele está falando: olha, ninguém precisa ver o que você está falando, é entre você e o Pai, porque é intimidade. A oração, ela precisa ser íntima. Eu preciso ligar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu falo. Porque a oração, ela não é só aquilo que sai da minha boca. Porque se eu só falar, eu não vou lembrar mais o que eu falei. Mas quando a oração, ela liga o que eu penso, o que eu sinto e o que eu falo, eu já posso agradecer, porque ela já chegou ao trono da graça. Então, Jesus, ele falou: então entra para o seu quarto, não precisa de ninguém ver. Esse quarto pode ser um lugar secreto, um monte, pode ser um banheiro, pode ser aonde der para você estar. E ali em silêncio, em secreto, no culto, fala com seu Pai que vê. A Bíblia fala assim: lança os seus cuidados sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós vamos encontrar o Senhor, não é quando nós gritarmos, não é quando nós sacrificarmos, não é quando nós fizermos um ritual. Nós vamos encontrar o Senhor, é quando nós buscarmos Ele de todo o nosso coração. E como que eu busco o Senhor de todo o meu coração? Corpo, alma e espírito, pensamento, sentimento e fala. Eu preciso ligar essas 3 coisas. Então, as 4 qualidades ou características que nós, como discípulos de Jesus, devemos ter é obediência, submissão, amor e oração. E nós podemos ver que essas 4 características, ela envolve uma decisão. Eu decido obedecer. Eu decido submeter. Eu decido amar. E eu decido orar. Nós precisamos aprender que Jesus, ele nos deu livre-arbítrio. Termos a liberdade de escolha é sermos parecidos com Deus. Quando Deus nos criou, ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O nosso Deus, ele é livre. Para a liberdade, Cristo nos chamou. Nós não somos obrigados a nada. Deus, ele não quer que nós sejamos obrigados a nada. Ele quer que nós o sirvamos por amor. Ele quer que nós sejamos atraídos a Ele todos os dias. Deus, ele não quer que você venha à igreja por obrigação. Ele não quer que você ore por obrigação ou por medo. Porque, na verdade, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós não precisamos temer nada, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós precisamos viver uma vida mais do que vencedora. É assim que o mundo vai ver Cristo em nós. Não é se nós andarmos cabisbaixos, não é se nós andarmos com medo, reclamando. Não.
Nós, como filhos de Deus, nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos ser corajosos. Nós precisamos transbordar dessa vida que Deus conquistou para mim e para você. E nós decidimos andar com Deus. Nós precisamos todos os dias acordarmos e decidirmos se vamos obedecer, se vamos submeter, se vamos amar e se vamos orar. Amém? Aleluia. Então, que o Senhor venha completar, que o Espírito Santo venha completar essa palavra no seu coração. Que você venha buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque se você, ou João 15, né, aqui que nós lemos, se as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se eu sou a videira verdadeira, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito frutos. Então Jesus é o centro, nós somos os galhos. Então se nós somos galhos enxertados em Cristo, nós vamos produzir muitos frutos. Porque se nós não produzirmos muitos frutos, a palavra do Senhor diz que seremos cortados. Se produzirmos, seremos podados para darmos mais. Mas se não produzirmos, seremos podados. Porque Jesus, ele não gosta de árvore infrutífera. Quando Jesus procurou fruto naquela videira, nem era época de fruto, mas ela não tinha fruto naquele momento. Ele mandou que ela secasse. Porque Jesus, ele não gosta da improdutividade. Jesus, ele quer que nós sejamos produtivos em todo o tempo. Aleluia. Nós não podemos viver na inércia. Nós precisamos estar em todo o tempo em movimento. Para isso, o Senhor nos chamou. Aleluia. Para que nós vamos e demos frutos. E que esses frutos que nós dermos permaneçam. Amém? Vamos orar mais um momento para encerrarmos. Aleluia. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem vida e vida em abundância para nós. Mas para experimentarmos essa vida, nós precisamos nos achegarmos ao Senhor em obediência, em submissão, em amor e em oração. Nós precisamos conhecer a Sua palavra, porque é através da Sua palavra que o Senhor se revela a nós. A Sua palavra tem vida, Pai, para nós. Ensina-nos, ó Deus, a lermos, a buscarmos o conhecimento da Sua palavra e a praticar, Deus. Porque só assim, Pai, seremos Seus discípulos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.